A lei, ela diferencia alguma coisa entre direitos e deveres? Assim, em resumo, assim, das questões mais importantes, como jornada, assim, é praticamente a mesma coisa, né? Tem algumas diferenças com relação a, por exemplo, o local de você morar, no local de trabalho. Então, assim, hora extra. Então, assim, tem algumas questões que são diferentes. Né? Insalubridade. Não, mas assim, com relação à insalubridade, periculosidade, é o que acontece com o trabalhador urbano também. Ah, da mesma coisa. Vale a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, é o tipo de risco, né, que você tá exposto, né? Aí vai ser com base nisso que vai avaliar se você tem direito ou não a receber aquele adicional. Entendi. Isso depende de uma perícia técnica. Mas, por exemplo, assim, os direitos mais relevantes, por exemplo, o trabalhador rural tem direito ao depósito de FGTS, ele tem direito a uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Se essa jornada for extrapolada, ele tem direito a receber horas extras, ele tem direito às férias. Aos né? finais de semana, a hora ele extra... Tem direito, 100% da hora extra, assim, né? Os finais de semana, Pedro, é uma obrigação que se conceda um dia de folga para os empregados, né? Então, assim, você não pode colocar a pessoa para não gozar de uma folga semanal, né? Então, é uma obrigação legal também, e é um direito do empregado rural gozar de uma folga semanal, né? Então, assim, são várias questões assim que geralmente passam despercebidas. Aquele horário de almoço, o empregado rural ele tem direito a ficar 1 hora de intervalo para refeição. Ele tem direito, por exemplo, a gente chama de intervalo interjornada, que é o tempo do término de uma jornada e o início da outra. Então, assim, o período de 11 horas de uma jornada até outra, esse período ele não pode prestar serviço, então tem que ser respeitado essas 11 horas. Então, assim, esses direitos são direitos mais importantes, eles são garantidos, são similares aos trabalhadores urbanos. Então, resumindo, né? Se ele não estiver bem organizado na parte tributária e na parte trabalhista, ele está correndo um sério risco de dilapidar o seu patrimônio. De responder ações no futuro, né? Às vezes, até de coisas assim que ele vem pagando, ele não consegue provar, por exemplo, na esfera de um processo de trabalho. Se ele não consegue provar, por exemplo, que o empregado gozou férias, que ele passou 30 dias de fato de férias, vamos dizer assim, falando 30 dias, assim, num exemplo de 30 dias, que ele gozou esses 30 dias, mas ele não tem recibo, ele não tem nenhum comprovante que essa pessoa tenha de fato ficado um período ali de férias. Se esse empregado protocolar uma ação na Justiça do Trabalho, talvez ele vai ter direito de receber essas férias em dobro, inclusive, entende? Então, assim... Mais uma indenização, né? Mas assim, ele pode receber uma indenização moral porque ele nunca gozou do período de férias, né? Que, assim, é exaustivo, né? Então, assim, todos têm direito assegurado por lei também desse período de férias. Então, são coisas, assim, bem interessantes que às vezes passam despercebido e isso pode gerar um passivo no futuro para o empregador rural, né? O empregador rural tem que estar atento, então, a todas as normas, a todas as regras e começar a se adequar. Exatamente, não porque é uma responsabilidade do empregador, né? A partir do momento que você assume a posição de empregar alguém, você tem que assumir também a responsabilidade de arcar com todos os ônus que o vínculo de emprego te impõe, né? É um emprego como outro qualquer. É um emprego como outro qualquer. E atividade, seja pequena, média ou grande, o produtor rural ele tem que ter em mente que ele tem que tratar aquilo como se fosse realmente uma atividade empresarial, né? Porque o histórico, né, da agricultura e da pecuária no Brasil, ela realmente é um histórico de uma questão mais arcaica mesmo, de um trabalho mais rudimentar. Familiar, né? E hoje, né, nós vemos com a mudança de realidade mesmo, né? Hoje o agronegócio representa grande parte aí do PIB brasileiro, né? Então, o pequeno e médio produtor, ele colabora muito com esse crescimento, né? Então, ele tem que entender que, como os grandes já entenderam, que a partir do momento que ele tratar aquela atividade dele como uma atividade técnica, profissional, né? Empresarial, de fato. Empresarial, sim. Aí ele com certeza vai buscar auxílios profissionais, seja nos nichos, né, necessários, né? E realmente ele vai perceber que ele vai poder ter um ganho, né, da atividade substancial, né? Assim, até dormir com mais tranquilidade, né? Não pensar que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Isso mesmo. Mardo, uma pergunta que eu queria fazer sempre. Seguinte, é muito comum às vezes, por exemplo, a